Boa noite, povo youtubense, amadas e amados que estão me ouvindo, que estão acompanhando esse canal de bênção, né? Canal de bênção. Então é assim, eu queria estar falando com você essa noite a respeito do que Deus fez na minha vida nesses anos que eu estou aqui na Terra. Eu venho de uma família religiosa, uma família católica, e a minha sede por Deus sempre foi muito grande. Eu já lia a palavra por curiosidade e eu fui parar numa igreja evangélica, entre aspas. Estou falando nomes de igrejas assim por cima, para vocês poderem entender. Porque lá as pessoas falavam mais abertamente das escrituras sagradas. E tinha escola para eu aprender. E eu comecei a me envolver mais e gostar mais, e fui ficando, desci as águas do batismo, ainda grávida da minha primeira filha. Eu tenho 2 filhos e eles já são casados, são adultos, e tudo foi acontecendo em todos esses anos. E algo que eu vou contar para vocês é algo muito sério que aconteceu comigo. Eu estava num culto, a igreja a qual eu fui abençoada em todos os aspectos da minha vida, a qual eu cheguei a ser ministra, e eu estava saindo de um culto. Meus filhos eram pequenos ainda. Eu estava saindo de um culto de domingo de manhã. Aí, assim, bem na saída da igreja, estava um pastor amadinho, de óculos assim, pastor abençoado. Ele falou assim: eu vou te dar uma fita, você escuta essa fita? Claro. Sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Escuta essa fita aqui. Tá bom. Fui para casa, coloquei no carro a fita, passei, peguei um churrasco, fui para casa correndo, arrumei a mesa, servi o almoço. Minha cachorrinha Pinter, eu sou muito mega cachorreira, tava para ter filhinho, ela já é falecida, e a minha neguinha. E eu lembro que depois que eu servi o almoço, eu comecei a limpar a cozinha. Eu gosto de tudo muito limpo, muito organizado. Eu comecei a arrumar tudo ali. Aí eu falei, vou pôr a fita, vou aproveitar pôr aqui no deck para eu ouvir. E eu comecei a ouvir. E a palavra que eu ouvi está no livro de João, capítulo 3, que está escrito assim: uma noite um líder religioso judaico chamado Nicodemos, membro do grupo dos fariseus, veio fazer uma visita a Jesus. E ele disse: Senhor, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: com toda a sinceridade que tenho, digo-lhes isso. Se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. Que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho, assim como eu, voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo tão sinceramente é isto: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Os homens só podem reproduzir a vida humana, mas o Espírito Santo dá vida nova do céu. Portanto, não se admire da minha declaração de que você precisa nascer de novo. E ele vai decorrendo um pouco mais a respeito do nascer do Espírito. E eu comecei a observar que esse homem, Nicodemos, ele era um homem religioso, era um homem estudioso, ele era um homem conhecedor da doutrina do Senhor, da Torá de Deus. E ele diz assim ainda: assim como você pode ouvir o vento, diz Jesus, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai depois, assim é com o Espírito. Nós não sabemos qual é a próxima a quem ele concederá esta vida do céu. O que o Senhor quer dizer? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um famoso mestre dos judeus e ainda assim não entende estas coisas? Eu estou dizendo do que eu sei e o que vi,
E mesmo assim, vocês não querem crer em mim. E ele vai pregando, o pastor começa a dar o testemunho da vida dele, o que Deus tinha feito na vida dele, esse pastor é de Londrina. E eu comecei a ouvir. Eu sempre fui muito religiosa, e foi por isso que me chamou a atenção o texto, porque Nicodemos era um homem religioso, mas não conseguia entender as coisas de Deus. Eu falei, mas o que eu não estou conseguindo entender? Pô, já desci as águas, já vou ao culto, participo de ceia, dou meu dízimo, sou ofertante, eu oro, eu leio a Bíblia, o que está me faltando? Ora, aquilo foi me deixando intrigada. O que é esse nascer do Espírito? Porque essa palavra do novo nascimento é uma palavra que ela é dita por revelação do Espírito. Porque você tem que nascer do Espírito, então só pode ser o Espírito Santo que vai te fazer isso. Não é o meu conhecimento, não é o meu estudo, não é o tempo de igreja, não é se eu trabalho na cantina, não é se eu sou uma boa esposa, nem boa mãe, se eu limpo a cozinha direito, como eu estava limpando, nada disso iria me resolver. E eu já tinha muito tempo de estrada dentro de igreja ali. Eu sempre gostei de igreja. Porque é um povo bom esse de igreja, né? O povo que está ali adorando, orando, gosta de palavra. Às vezes tem um sufoqueirinho e tal, mas é porque não nasceram do Espírito. E eu fiquei ali na minha. Eu escutei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fui escutando, gente, aquele estudo. Foram horas e horas. A cozinha, olha, já não faltava mais o que limpar. Eu comecei a limpar o azulejo, porque já tinha sido tudo, já tinha limpado tudo. A cachorra estava quase parindo e eu ali, escutando o estudo do pastor. E aquilo me intrigou de um jeito, aquilo incomodou a minha vida. Porque você tem que ser incomodado com a vida que você tem. Eu escutei uma moça falar para mim esses dias assim, eu não sei o que está faltando na minha vida. Eu amo Deus, eu sei o que está faltando na vida dela. Porque o incômodo que ela estava tendo, eu tive naquelas horas. Eu falei, mas, meu Deus, eu não nasci do Espírito, e como faz para nascer do Espírito? E ele começou a falar sobre a cruz de Cristo. E agora, no próximo estudo, vai ser o livro de Levíticos, que vai falar. O livro de Levítico, ele é dado em 2 partes. Primeiro para os sacerdotes, que Deus escolheu Arão e seus filhos, Nadab e Abiú. Estava Moisés ali, trazendo tudo isso do Monte Sinai. E depois, a outra metade do livro, fala com o povo. Então são as ordenanças de Deus, como que Deus queria que eles vivessem para ter uma vida com Ele. Uma vida de santidade, como que eles fariam. Então o livro de Levítico para mim é um livro maravilhoso, porque ele me chega a tipificar e ir retamente ao Calvário. E aquele pastorzinho começou a falar, eu escuto ele até hoje, ele começou a falar a respeito da cruz de Cristo. E eu comecei a observar a pregação daquele homem. E eu me emocionei, eu falei, Deus, eu quero que essa palavra venha a ser viva na minha vida. Porque ele dizia assim, ele usou o texto de Romanos, onde diz assim, Romanos capítulo 6, bem, porque existia na época, eu estava dentro de um seminário, vocês imaginem a minha cabeça, porque eu ainda fazia seminário. Eu fiz 4 anos de seminário. 4 anos de estudo na igreja. Então, eu estava no seminário e eu falava assim, meu Deus, eu já estou no 2º ano de seminário e eu nem nasci do Espírito ainda. E aquilo me deixou muito confusa. E ele falava assim, que aquele que crê que morreu em Cristo, ressuscitou com ele, não tem mais uma vida de pecado. Eu falei, uau, como que é isso? E aquilo tudo ia me impressionando. Você tem vitória sobre o pecado. Ele não dizia, você não peca mais, não, ele dizia que você tinha vitória, que você podia ser vencedor, que você podia ter uma vida tranquila, e eu queria isso para a minha vida. Eu não queria ter uma vida de pecadora, dentro de uma igreja, dentro de um seminário, porque eu nunca vi tanta gente falar de pecado, eu tive uma aula que eu tinha que escrever só sobre pecado. Eu falei, mas espera um pouco, o que aconteceu? Ele não morreu, não foi por causa dos tais pecados? E o que o povo ainda continua desse jeito, nessa malmúria de pecado, nesse lamaçal de pecado, nessa sapucaí de pecado? Não consigo entender.
Aí em Romanos capítulo 6 diz assim: bem, então continuaremos a pecar para que Deus possa nos mostrar a bondade e perdão cada vez maiores? Eu estou lendo numa Bíblia Viva, que eu gosto muito dessa linguagem. Naturalmente que não. Deveremos continuar pecando sem necessidade? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando nos tornamos cristãos e fomos batizados, a fim de sermos uma parte de Jesus Cristo através da sua morte, onde foi esmagado o poder da natureza pecadora em você. Oh, Ramanai, olha que palavra! Eu vou até repetir. Olha bem o que o Senhor está falando aqui. Vocês foram batizados a fim de sermos uma parte de Jesus Cristo, através da sua morte, foi esmagado o poder da natureza pecaminosa de vocês. A natureza humana inclinada ao pecado que vocês tinham foi sepultada com ele, pelo batismo, quando ele morreu. E ele vem falando, que eu já vou falar mais um pouquinho, porque vocês vejam que o Velho Testamento que nós vamos estar estudando todo esse ano, e o Novo Testamento, todo o problema do povo era a vida de pecado. Aí quando nós entramos no livro de Reis, é rei que entra mal, rei que entra bom, rei que entra mal, rei que entra bom. Não tinha solução para essa história de pecado. Não tinha. Tanto que o livro do Velho Testamento termina com a palavra maldição. Porque não tinha bênção. Mas tudo já estava levando para o Calvário. Como uma linha vermelha em todo o Velho Testamento, já vem no meio de todas as palavrinhas uma linha de escarlate trazendo a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você creia nessa palavra, que a tua vida seja transformada e que você possa ter uma vida diferente. Ontem eu passei por muita luta, eu ia gravar esse programa ontem, mas não deu, porque o diabo ele tá com muita raiva dessa palavra. Mas eu estou aqui para te dizer que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou vencedora. E essa palavra me garante em Romanos capítulo 6 que esse é aquela natureza lá do Éden. Ela foi esmagada naquela cruz. Oh, aleluia! E agora eu posso ter uma vida mais leve, porque eu nunca vi em todo o tempo que eu sou cristã, e olha que faz tempo, porque eu tive uma conversão de igreja, de religiosidade, desde os 17 anos. Eu tenho 58 anos. E o que eu vejo? Eu vejo que a coisa piorou dentro da nossa igreja. Que as pessoas, elas levam um fardo. Elas têm uma vida cansativa. Elas passam... Oh, como é que você tá, fulano? Eu tô indo como Deus quer. Você não vê a alegria do Espírito nas pessoas? E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força. Ontem meu marido falou para mim assim: você é muito mais forte do que eu. Olha como você reage diante dos problemas. Eu falei para ele: não. É Deus em minha vida que reage, porque se fosse eu já tinha morrido. Sabe como é que é a vida, né? Mas não é isso. Eu quero que você entenda. Quando eu criei nessa palavra do novo nascimento, eu passei a ser uma nova criatura. As coisas velhas foram e se passaram e tudo se fez novo. Se eu fiz coisas que não agradaram a Deus, eu corri aos pés dele e clamei a ele. Mas é uma vida muito mais leve do que a que eu tinha antes. Essa religiosidade, ela me incomoda um pouco. Essa coisa de você não poder sair da igreja, que você não pode sair da igreja nunca, tem que estar afiado todo o tempo dentro da igreja. Passa a ficar um tempo mais em casa lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, para ter uma vida melhor dentro da sua igreja. Ora, pipocas. Aqui diz assim: quando Deus, o Pai, poder glorioso, trouxe-o novamente de volta à vida, a sua maravilhosa vida nova foi-lhes dada para que vocês desfrutassem dela. Eu não vejo hoje em dia os cristãos desfrutando de vida maravilhosa, coisa nenhuma. Eu só vejo uma reclamação, uma murmuração, mulheres ciumentas à beira do ataque de nervos, que vigiam a vida dos seus maridos. Eu vou falar de mulher porque eu trabalho com mulheres. Mulheres rancorosas, amarguradas, doentes, que exaltam a vida dos seus maridos como se eles fossem uns deuses e se colocam num lugar pequeno, num lugar que não pertence a elas, porque o nosso lugar
A palavra de Deus diz assim que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glórias! Vocês são agora uma parte dele, e assim é que morreram com ele, por assim dizer, quando ele morreu, e agora participam da sua nova vida, e ressuscitarão com ele, como ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz. Olha, escute isso! Foram pregados na cruz. Aleluia! Juntamente com ele. Aquela parte que em cada um de vocês gosta de pecar foi esmagada e mortalmente ferida de maneira tal que esse corpo, amante do pecado, não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. Aleluia! É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso, não. Não são minhas palavras. Quando vocês morrerem para o pecado, libertos de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês, e visto que a velha natureza pecaminosa morreu com Cristo, sabemos que vocês participarão da sua nova vida. Cristo ressuscitou dentre os mortos e nunca mais morrerá de novo. Ele já fez. A palavra de Deus diz assim, ó, e eu quando for levantado da terra, lá em João, e eu, Jesus falando, quando for levantado da terra, atrairei todos vocês a mim. Isso ele dizia, do tipo de morte que haveria de sofrer, diz a palavra. Ele atrairia o nosso corpo, no corpo dele, como ímãs. Ele atraiu toda a humanidade no corpo dele. E eu escutando essa palavra na minha cozinha, eu fiquei pirada. Eu falei, Deus, que foi isso que eu nunca tinha escutado? Eu só escutava assim, ó, Jesus morreu no teu lugar, Jesus morreu no teu lugar. Então eu imaginava um Deus lá no céu, bonzinho, que me deu o Espírito Santo para habitar aqui, que eu não sei nem como é que ele habitava, que eu não tinha essa palavra. E pronto, vamos picando aqui, pedindo perdão, picando ali, pedindo perdão, e dá-lhe pedição de perdão. Pensa numa mulher pedindo perdão, até que não tinha feito, porque tinha aula no seminário para pedir perdão. Deus de Israel, o povo ignorante. Ele já me perdoou, ele já fez a obra do Calvário. Eu tenho apenas que tomar posse dessa palavra e viver uma vida ressurreta diante de Deus, diante das pessoas. A morte não tem mais poder algum sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas a fim de acabar com o poder do pecado, porque era esse o problema do Velho Testamento. Ele veio no Novo Testamento, depois do silêncio de Deus, e trouxe a graça, que é favor imerecido, a glória de nós termos essa vida, que eu não vejo que as pessoas terem hoje em dia. A fim de acabar com o poder do pecado, mas agora vive para sempre em contínua comunhão com Deus. Portanto, considerem a velha natureza de vocês como se estivesse morta e surda para o pecado. Enquanto vocês, por outro lado, estão vivos para Deus, atentos a Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí diz assim no versículo 14, eu estou lendo Romanos 6, nunca mais o pecado precisa voltar a ser-lhe Senhor, porque agora eu tenho um Senhor. Pois agora vocês não estão mais amarrados à lei com que o pecado os escraviza, mas livres sob a compaixão e misericórdia de Deus. Será que vocês não compreendem isso, diz as Escrituras? Que pode escolher o seu próprio Senhor? Podem escolher o pecado com a morte ou então a obediência com a absolvição? Aquele a quem você mesmo se oferecer, este tomará a ser o seu Senhor e você será escravo dele. Para quem que nós estamos vivendo? Para quem? Escravos de um pecado, de uma vida miserável? Ou livres no Senhor? Essa palavra, ela foi libertadora para mim. Não foi uma morte de substituição. Substituição, transição, tinha no Velho Testamento, no livro de Levítico, que nós vamos estudar, estamos estudando e que eu vou fazer áudio, etc, etc. Porque assim, quando havia pecado, eles tinham que matar um animal. E esse animal morto, o sangue era aspergido no tabernáculo. E eles ofereciam o animal pelo pecado que o povo havia cometido. Mas antes deles sacrificarem esse animal e antes disso acontecer, o sacerdote,
colocava a mão sobre a cabeça do animal e ele falava o pecado do povo, e o pecado do povo era transmitido ao animal. Tadinho do animal. Quanto sacrifício foi feito no Velho Testamento, porque o povo pecava muito. Não, hoje não, hoje não. Então era assim, o sacerdote chegava, colocava a mão na cabeça do animal e transmitia o pecado para esse animal, e o animal ia e era sacrificado. Quando havia culpa e quando havia pecado. Aí também tinha os sacrifícios das ofertas, das festas, mas não é o caso aqui agora. Jesus veio e ele se fez a ovelhinha. E ele foi naquela cruz. E ele resolveu essa questão. Aleluias, diga aí, aleluias. Considere-se liberto nessa noite. Porque o Senhor Jesus, eu não gosto muito de falar Jesus, sabe? Porque ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu já falei, né? Que lá em Apocalipse ele é apresentado como um Senhor de cabelos brancos e olhos de fogo. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele vem trazendo o povo do Éden. Ele passa por arca, ele passa por mar, e ele vem passando pelos sacerdotes, por um tabernáculo, e ele vai seguir em frente, porque Deus tem propósito com os filhos dele, e ele vai seguir em frente, e ele vem pelos profetas, e ele vai passando por profetas, até passar por todos os seus apóstolos, e ele vai chegar à cruz do Calvário e vai se levantar o apóstolo Paulo com essa grande revelação que Jesus me atraiu naquela cruz. Aleluias! Aquele homem que perseguia o Senhor, que perseguia Deus, que apedrejou as vestes daquela pessoa Estevão que falava ali, o testemunho para os judeus. Ele que apedrejou, ele foi perdoado e ele foi revelado que ele era livre. Então só uma pessoa que é escrava, como o apóstolo Paulo era, pode ter uma grande revelação dessa. E só aqueles que conseguem receber essa revelação são libertos. Eu cheguei ao ponto de ser proibida de falar essa palavra no seminário onde eu estava, senão eu não me formava. Eu chorei muito no dia da minha formatura, porque eu fui até o fim, porque Deus tinha propósito comigo naquela igreja. E eu fiquei muitos anos nessa denominação, e eu fui perseguida dentro dessa igreja. Eu tinha sala de escola dominicais enormes, a qual eu trabalhava. Aonde eu estava, o Espírito de Deus estava comigo. Eu não estou dizendo que ali o resto das pessoas não tinha o Espírito Santo, não estou dizendo do que Deus fez comigo. O resto que vem aqui testemunhar. Porque eu fui proibida de falar que Jesus me atraiu naquela cruz, que ele me fez morrer e me deu uma nova vida. Eu fui proibida. Eu fui chamada em sala pastoral para poder calar a boca. E um dia eu joguei tudo isso pro alto, eu joguei título pro alto. Eu joguei, não quero nada disso. Eu vou me tornar membro de igreja. Pastor, é sempre você, porque Deus me ungiu. Eu fui ungida para isso. Mas eu não preciso de placa de igreja para pregar que o que Jesus fez na minha vida. Mas eu não consigo viver sem essa igreja. Eu frequento igreja, eu amo estar lá. Mas eu não vou calar minha boca. Nunca. Em nome de Jesus. E a profecia que foi me dada num chá com a minha mãe, que eu fui no fim do ano agora. Amiga secreta. A mulherzinha, com aquela carinha franzidinha, chega e fala para mim. Eu tava achando ela com uma cara tão de crentinha, e ela chega e fala assim: você nunca vai calar, porque Deus quer que você fale. Os mistérios que Ele tem te dado, Ele quer que você fale. Gostem ou não gostem, a tempo e a fora de tempo, eu estou aqui essa noite para cumprir as profecias de Deus na minha vida. Ele te fez morrer naquela cruz com Ele. Ele não te substituiu. Ele te atraiu, te fez morrer para que você tenha uma nova vida. Isso é nascer do Espírito, é crer que eu morri em Cristo, é crer que Ele fez tudo por mim. Você já viu algum defunto num caixão, está reclamando de alguma coisa? É essa vida que você tem que ter agora. É uma vida sem reclamação, é uma vida de unção, é uma vida de ação do Espírito Santo na tua vida. Ninguém mais pode te fazer de bobo e levantar a voz para você, e te pôr o dedo no nariz e dizer para você, você fala ou não fala, você faz ou não... Eu não sou boneco. Eu sou um ser humano.
E eu louvo a Deus pela vida da minha amiga Rosângela. Obrigada, Rô. Porque ela me deu essa ideia. Vá até os canais e comece a falar a palavra, Lu. Não se cale. E é isso que eu estou fazendo aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu parei tudo para dar o testemunho da minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida e ele pode mudar a tua vida. Creia. Há uma diferença entre você parecer e você ser. Eu sou. Eu sou filha do eu sou. O que é eu sou? É o que você necessita. É o que você precisa, diz o Senhor. Eu sou o que você precisa. Então, é uma diferença muito grande em o aparecer e ser. Como tem sido a tua vida? De aparências? Cuidado, porque Jesus está voltando. E você pode não passar a eternidade com Ele. Que Deus abençoe você. Que você possa ter recebido essa palavra como eu tenho recebido. E que o Espírito de Deus possa estar fazendo mudanças na tua vida. Eu nem sofro com mais nada. Como diz meu marido, como você é forte, não é porque eu morri. Eu morri em Cristo. E agora é Ele que dirige a minha vida. Deus abençoe você. Eu repreendo qualquer obra satânica na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus se manifeste aí na tua casa e na tua vida, e na minha casa também. Eu cubro a minha casa nesse momento com o sangue do Senhor. Os meus filhos, o meu esposo, os meus netos, nora, genro, estão todos cobertos com o sangue do Senhor Jesus. A minha vida, a vida dos meus pais, dos meus irmãos. E eu declaro a mesma cobertura sobre a tua vida. A Shekinah de Deus é sobre você essa noite, amém? Deus abençoe você ricamente. Amém.